Nos últimos dias, a internet foi tomada pelo avistamento de um OVNI no céu do Paraná em uma história que mistura sensacionalismo, o papel dos influenciadores digitais, o cancelamento, o ódio na internet e, claro, é um ótimo retrato da nossa sociedade. Mike Leão era um micro-influenciador com cerca de 40 mil seguidores e um conteúdo voltado para o resgate de animais, mas a partir de vídeos onde ele alegava ter visto algo com cerca de 60 metros cheio de luzes pairando sobre um lugar inabitado, palavras dele mesmo, o então micro virou mega influenciador em poucos dias ultrapassando os 2,5 milhões de seguidores em uma única rede. E tão rápida quanto sua ascensão foi a revelação de que de discos voadores aquelas luzes não tinham nada, eram apenas as luzes de um camping que existe há mais de 5 anos naquele mesmo lugar. Então Mike passou a ser acusado de inventar toda aquela história para ganhar seguidores e dinheiro, gerando uma enxurrada de comentários odiosos tão comuns nas redes antissociais. E aqui vamos por partes. Pessoalmente eu confesso que também acredito que ele tenha armado todo um circo, visto que antes de filmar o suposto disco voador, ele vinha postando várias outras histórias falando sobre o comportamento estranho dos animais, uma cerca da sua fazenda que tinha aparecido destruída, sons de máquinas vindo do céu, um rosnado da mata que não era de qualquer animal que ele já tivesse visto na vida. Então, antes do anoitecer, todo um ar de mistério foi criado por ele, inclusive dizendo que não tinha civilização naquela parte do mato, enquanto tá mais que comprovado que tinha sim, e considerando que estava lá há 5 anos e é a única coisa iluminada naquela serra, é difícil imaginar que o Mike não tinha visto aquilo antes, né? Mas ao mesmo tempo eu não tenho a menor dúvida que por mais que ele quisesse chamar uma atençãozinha, jamais imaginaria mais de 2 milhões de pessoas seguindo ele por causa disso. De repente ele até tava só fazendo uma brincadeirinha que a galera levou tão a sério que ficou feio desmentir, tá ligado? O que nos leva para um segundo ponto. Só acreditou que aquilo era um disco voador quem no fundo quer muito acreditar nisso. Uma das reclamações do influenciador após a repercussão foi de que o lugar foi tomado por ufólogos querendo investigar os tais extraterrestres vestidos com seus coletinhos de pseudocientistas. E existem milhares desses pesquisadores, pois existem milhões de pessoas que acreditam nessas coisas. Mas meu ponto não é sobre questionar se devemos ou não crer em vida extraterrestre, meu ponto é que, creia você ou não nisso, você há de convir que essa imagem não tem absolutamente nada de esclarecedora, absolutamente nada de inquestionável. Então, repito, só acreditou que aquilo era um disco voador quem já convive diariamente consumindo esse tipo de conteúdo e crendo que a qualquer momento discos voadores irão aparecer na Terra. O que me leva já ao terceiro ponto, que é, vocês percebem o quão parecido isso é com crenças que conhecemos como religiões? Jesus, por exemplo, já foi visto em um frango empanado, num ferro de passar roupas, numa raia, na massa de uma pizza e, pasmem, na cagada de um pássaro. Mas nenhum caso é tão próximo e emblemático como o da casa em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, que em 2002 viu uma mancha em uma janela ser associada a uma aparição da Virgem Maria. Com ampla cobertura da imprensa, rapidamente a janela virou local de peregrinação e o bispo Dom Paulo Antonino Mascarenhas Roxo, da Diocese de Mogi das Cruzes, decidiu montar uma comissão para investigar tal mancha, composta por 10 especialistas, entre religiosos, psicólogos, químicos e físicos. O resultado foi rápido e conclusivo. A mancha era apenas o processo de corrosão a partir do armazenamento inadequado do vidro, visto que o mesmo foi comprado de demolição. E por incrível que pareça, a igreja levou em consideração o laudo científico para não reconhecer aquilo como um milagre, ainda que tenha defendido não haver problemas na peregrinação por ser uma influência positiva para a fé. Com isso, estima-se que cerca de 180 mil pessoas tenham visitado o lugar nos primeiros meses após a suposta aparição, incluído de outros países, e por anos houve missa oficial celebrada nos dias 14 de julho, data da aparição. Em uma matéria sobre a Santa da Janela publicada em 2022, quando o caso completava 20 anos, apenas alguns vizinhos visitaram o local para fazer suas orações, mas ainda assim é notável quanto essa história mexeu com milhares de fiéis por décadas. E veja bem, tal qual aquelas luzes no meio da escuridão e um vídeo de péssima qualidade filmado com um celular todo tremido, na minha cabeça desconectada do mundo da ufologia, eram apenas luzes? O que para milhares era a aparição de uma santa numa janela, na minha cabeça desconectada do cristianismo era só uma mancha. Mas crente que passa o dia inteiro ouvindo de pastor que tudo é o diabo tentando, com certeza vai ver o pata rachado em absolutamente qualquer coisa, como constatamos diariamente. E aí o ponto final e o mais importante de todos, o problema não é crer, mas sim o que é feito com a sua crença por quem é mal intencionado. Como disse, eu duvido que o influenciador Mike Leão poderia prever toda a repercussão, mas pro bem ou pro mal, em menos de uma semana fez publis associadas ao tema para uma Outlet, uma marca de chás, pro Magazine Luiza, pro SBT, Burger King e Apple TV, além de ter lançado uma vaquinha para arrecadar R$1.200 pros animais que ele cuida, que já chegou a 80 mil. Um prato cheio para quem acreditava que ele criou tudo apenas para ganhar com o caso, mas aí que tá, para quem acredita que ele criou isso para ganhar com o caso. Se sim,
senão quem que vai saber? Só repercutir aquele vídeo péssimo como sendo um OVNI? Pois acreditaram, então é crença para todo lado. E nesse aspecto não tenho dúvidas de que daqui poucos dias absolutamente ninguém vai se lembrar do Mike e seu disco voador, sobreposto por uma nova polêmica rasa de internet. No fundo, essa de agora não fez mal a ninguém. Pode acreditar que era um OVNI quem quiser. Pode acreditar em santo em janela quem quiser. Pois no fim, a maioria das crenças parte justamente da incapacidade dos seres humanos de lidarem com a sua própria ignorância e seus temores. Aquilo que não falamos por não termos respostas ou por termos medo de falar sobre. E cansados da sociedade doente em que vivemos, dá esperança imaginar uma sociedade evoluída vindo nos resgatar do caos. Temerosos com a morte, faz bem acreditar que o que vem depois é o paraíso perfeito. Tristes com o luto, acalma imaginar que quem amamos está nos vigiando e protegendo. Só cuidado com o que fazem com a sua crença. Pois de vaquinha em vaquinha, um Edir Macedo da vida já acumulou 122.500 vezes o que a vaquinha do Mike Leão e de quebra, a partir da sua crença, ainda influencia diretamente na vida de pessoas que nem creem no mesmo que ele, tipo o aborto ser proibido ainda, e cada vez mais. Então, creia no que quiser, só não se perca e nem se passe na sua crença. É nóis.